Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Cálculo 1 Fácil Limites do professor Luiz Maggi. Este curso é estruturado em 8 aulas, sendo que hoje iremos ver a aula 3, Limites Laterais. Limites laterais é a condição de existência do limite de uma função. Lembre-se que a noção que estamos desenvolvendo nesse curso é a noção de limite como uma aproximação. O limite de uma função é uma aproximação. Quando dizemos que o limite de uma função f de x, quando x tende a um número, estamos nos referindo aos valores da função quando x tende a um número por valores maiores que ele ou valores menores que ele. Isso gera algumas situações. Por exemplo, considere a função f de x igual a raiz quadrada de x menos 4. Considere também o limite dessa função, o limite da raiz quadrada de x menos 4, quando x tende a 4. Lembre-se que essa função é uma raiz quadrada, e raiz quadrada de números negativos não existem no conjunto dos números reais. Nesse caso, se x se aproxima de 4 por valores maiores que 4, a função existe, e o limite da função também. Se x se aproxima de 4 por valores menores que 4, a função não existe e o seu limite também não existe. Nós representamos esse fato de uma maneira ligeiramente diferente. Quando x tende a um número, a um valor c, por valores maiores, dizemos que o x está à direita de c, e uma outra forma quando x tende a c por valores menores que c, ou que ele está à esquerda de c. Se tomarmos o zero como referência, à direita temos números positivos e à esquerda números negativos. Se nós tomarmos este limite da raiz quadrada de x menos 4 quando x tende a 4, e o dividirmos em duas partes. A primeira parte, quando x se aproxima de 4 por valores maiores que 4, 4,1, 4,01, 4,001 são números à direita de 4, representada pelo sinalzinho de mais. A outra, quando x se aproxima de 4 por valores menores que 4, 3,9, 3,99, valores à esquerda de 4, representamos isso por um sinalzinho de menos. No primeiro caso, quando x tende a 4 pelo lado direito, x é maior que 4, o limite da função existe, pois a função existe e é igual a zero. No segundo caso, quando x tende a 4 à esquerda por valores menores que 4, a função não existe e, consequentemente, o seu limite também não. Este fato nos leva a determinar uma condição de existência do limite de uma função. Nem sempre nós podemos calcular o limite de uma função em um ponto. Lembre-se, o limite de uma função f de x, quando x tende a um número c, é dividido em duas partes. Um limite pela direita, representado por um sinalzinho de mais, um limite pela esquerda, representado por um sinalzinho de menos. O limite quando x tende a c por valores maiores que c, e o limite quando x tende a c por valores menores que c. Se o primeiro limite existe e é igual a um número L, por exemplo, o limite da função é 2, pela direita, e o limite pela esquerda também existe e é igual a esse mesmo número, por exemplo, 2, então nós podemos afirmar, neste caso, que o limite da função existe e é igual a esse número. Então, esta é a chamada condição de existência do valor limite de uma função. Os seus limites laterais devem ser iguais. Limite pela direita deve ser igual a um número, limite pela esquerda deve ser igual ao mesmo número. Neste caso, podemos afirmar que o limite da função, independente da aproximação pela direita ou pela esquerda, é igual a este número. Vamos verificar isso em alguns exemplos. Considere uma função f de x e o seu limite quando x tende a 2. Esta função f de x é uma função definida em partes. Ela é
x² menos 4 se o x for maior ou igual a 2 e x mais 2 se o x for menor que 2. O limite, quando x tende a 2, vai ser dividido em duas partes. Se x for maior ou igual a 2, nós vamos ter o limite da função quando x tende a 2 pela direita. E o limite da função f de x passa a ser o limite de x² menos 4 quando x tende a 2 pela direita. Como é uma função contínua, basta substituir e o valor do limite é zero. Se x for menor que 2, nós temos o limite pela esquerda. Limite da função f de x quando x tende a 2 pela esquerda. O limite dessa função passa a ser o limite de x mais 2, quando x tende a 2 pela esquerda. Também é uma função contínua, basta substituir 2 mais 2 igual a 4. Observe que o limite pela direita é 0. O limite pela esquerda é 4. Como os limites laterais são diferentes, o limite da função não existe. Existem os limites laterais, porém não existe um valor único que possa ser chamado de valor limite desta função. Um outro exemplo. Limite de uma outra função g de x quando x tende a menos 1. G de x também é definida em partes. 3x² mais 1 se x for maior ou igual a menos 1, x mais 5 se x for menor que menos 1. Neste caso, se x for maior ou igual a menos 1, nós temos o limite pela direita. Limite da função g de x quando x tende a menos 1 pelo lado direito. Observe o sinalzinho de mais indicando isso. O limite dessa função vai ser o limite de 3x² mais 1. Função contínua, só substituir. 3 vezes menos 1 ao quadrado mais 1 igual a 4. Se x for menor que menos 1, nós vamos ter o limite desta função quando x tende a menos 1 pela esquerda. Olha o sinalzinho de menos indicando isto ali. O limite pela esquerda vai ser o limite de x mais 5. Como é uma função contínua, basta substituir. Menos 1 mais 5 também é igual a 4. Neste caso, diferentemente do primeiro, nós temos os limites laterais. Quando x tende a menos 1 pela direita e x tende a menos 1 pela esquerda, iguais. Então, o limite da função existe e é igual a 4. Neste caso, o limite existe. Mais um exemplo. A função h de x. Limite de h de x quando x tende a 1. h de x também é dividido em partes. 4x² mais 1 se x for maior que 1, 2 se x for igual a 1 e 3x menos 1 se x for menor que 1. O limite desta função também vai ser dividido em partes. Se x for maior que 1, nós temos o limite de h de x quando x tende a 1 pela direita, por valores maiores que 1. Neste caso, o limite é o limite de 4x² mais 1. Como é uma função contínua, basta substituir x igual a 1, nós obtemos o valor do limite, que é 5. Se x for menor que 1, nós temos o limite pela esquerda, quando x tende a 1 pelo lado esquerdo. Olha o sinalzinho de menos indicando isto. E o limite desta função é o limite de 3x mais 1. Neste caso, substituindo também, pois é uma função contínua, 3 vezes 1 menos 1, 2. Observe que os limites laterais são diferentes. Nós não temos um único valor para o limite desta função. Logo, o limite da função h de x não existe. Esses limites laterais, iguais ou diferentes, podem ser visualizados graficamente. Um exemplo, considere o gráfico desta função definida em partes. Perceba que para x menor que 1, nós temos uma parábola. Para x maior que 1, nós temos uma reta. E ali duas setas indicando aproximações de 1 pela direita e de 1 pela esquerda, que seriam seus limites laterais. Vamos inicialmente observar o que acontece quando x tende a 1 pelo lado direito. Perceba que se eu me aproximar de x pelo lado direito e subir retas, eu vou interceptar a reta crescente e não a parábola. Isso fará com que o valor de y se aproxime de 2, ou seja, o limite desta função pelo lado direito é igual a 2, representado ali, limite da função f de x,
quando x tende a 1 pela direita, é igual a 2. Vamos observar o que acontece quando x tende a 1 pela esquerda, agora o limite pelo lado esquerdo. Se nós subirmos uma reta vertical do lado esquerdo do x igual a 1, essa reta vai interceptar a parábola. Perceba que eu passei pelo número 2 e fui atingir a parábola lá perto do número 3. Ou seja, o limite desta função, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual a 3. Observe que os limites laterais são diferentes. Limite pela esquerda, quando x tende a 1 pela esquerda, é 3. Limite pela direita, quando x tende a 1 pela direita, é 2. Como não existe um único valor para os limites laterais, nós não podemos afirmar o limite desta função quando x tende a 1. Vamos fazer um exemplo em que nós construímos o gráfico de uma função e verificamos o limite desta função em um ponto determinado. Considere uma função f de x que é definida em partes. f de x é igual a x² menos 1, uma parábola, se o x for maior que 2. 1, um ponto, se o x for igual a 2. E x mais 1, uma reta, se o x for menor que 2. Observe que o ponto de interesse nesse caso é o x igual a 2. Então nós vamos calcular o limite dessa função no ponto em que x for igual a 2. Esta função é definida em 3 partes. Vamos dividi-la em partes. Uma primeira parte, que é a sua parábola, se o x for maior que 2, um f1. Uma segunda parte, que é o ponto, que é o f de x igual a 1, se o x for igual a 2. E uma terceira parte, que é uma reta, x mais 1, uma reta crescente se o x for maior que 2. E nós vamos construir os gráficos de cada uma dessas partes separadamente. Vamos iniciar a construção a partir de sua f1. Observe que a reta vertical x igual a 2, representada aqui por esta linha, vai ser a nossa referência. A primeira parte desse gráfico é uma parábola, x² menos 1 se o x for maior que 2. Se nós tomarmos alguns pontos, 2, 3, 4, nós podemos determinar alguns pontos dessa parábola. Perceba que se x for igual a 2, o y é igual a 3. Porém, o x não é igual, o x é maior. Isso é representado no gráfico por uma bolinha vazia, exatamente nesse ponto. X igual a 2, y igual a 3, uma bolinha vazia, porque a nossa função não começa em x igual a 2, começa em x ao lado de 2, do lado direito de 2. Os pontos são os pontos de uma parábola, que podem ser representados por essa curva. Observe que nós temos a primeira parte de uma função dividida em partes, uma função f de x. A segunda parte desta função, f2 de x igual a 1, corresponde a um ponto, uma igualdade. Igualdade em gráficos desse tipo são representadas por uma bolinha cheia. Perceba que se o x for 2, o y é 1. Então isso é representado apenas por um ponto, uma bolinha cheia em x igual a 2, y igual a 1. Então nós já temos aí duas partes desta função representadas no sistema de coordenadas. Falta ainda uma parte desse gráfico, que é a terceira parte, que é o f3 de x, que é representado por uma reta crescente, se x for menor que 2. Novamente, vou separar alguns pontos, partindo de x igual a 2. Tá? Observe que eu tenho aí uma semi-reta como extremidade, eu preciso saber onde fica essa extremidade. No caso, se o x for igual a 2, o y é igual a 3. E vou representar este fato por uma bolinha vazia, porque na minha função o x é menor que 2. Essa bolinha vazia coincide com a bolinha vazia da parábola. Os demais pontos são x igual a 1, y igual a 2, x igual a 0, y igual a 1. Se nós traçarmos uma reta por esses pontos, eu vou obter a seguinte representação. Observe que a extremidade da reta, que é uma bolinha vazia em x igual a 2, y igual a 3, coincide com a extremidade da parábola, também uma bolinha vazia no mesmo ponto.
Como ficariam os limites nesse? Vamos começar pelo limite quando x tende a 2 pelo lado direito. Se nós subirmos uma vertical próximo a 2 pelo lado direito, eu vou interceptar a parábola. Porém, essa interceptação é feita próxima do número 3. Ou seja, quando x tende a 2 pela direita, o limite da função f de x é igual a 3. E pelo lado esquerdo? Pelo lado esquerdo, se nós subirmos uma reta vertical à esquerda de x igual a 2, eu vou encontrar a reta. Porém, eu vou encontrar essa reta também próximo de 3. Ou seja, o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, também é 3. Os limites laterais são iguais. A única coisa que acontece é que se x for igual a 2, o y, o f de x, é 1. Observe que esta bolinha vazia, essa diferença entre a bolinha vazia em y igual a 3 e a bolinha cheia em y igual a 1, não interfere no valor do limite. Quando x tende a 2 pela direita, o limite é 3. Quando x tende a 2 pela esquerda, o limite também é 3. Então, o valor limite desta função, quando x tende a 2, é 3. Independente do valor da função quando x for igual a 2, que é 1. Ok? Bons estudos, espero que tenha gostado desta aula. Reporte qualquer erro que você perceba para que ele possa ser corrigido. Os erros sempre acontecem, pequenos errinhos. Compartilhe o vídeo, curta o canal e nos ajude a divulgar o trabalho. Muito obrigado.